Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo. Como é o seu nome? Seja bem-vindo, Igor. O Marcelo ergueu a mão também porque ele é enxerido, né? Não é a primeira vez, né? A primeira vez que eu venho de boa vontade. Olha! Que nada, né? O Marcelo está firme na caminhada aí. Então nós vamos dar sequência aos nossos estudos, lembrando que retomamos a preleção de um livro, né? Nós estamos estudando o livro Pão Nosso, então é o mesmo livro que nós estamos trabalhando pela internet. Então nós deixamos de fazer a live e vamos colocar nesses primeiros 30 minutos aqui um capítulo desse livro. Para aqueles que quiserem acompanhar o que já foi feito, está gravado no nosso canal do YouTube. E, dependendo do correr da coisa aqui, se for da vontade da espiritualidade dos trabalhadores, de todos nós, a gente dá sequência, retoma, se for preciso. Então, o livro Pão Nosso ele é uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na qual ele pega algumas passagens dos evangelhos e traz essa passagem para o nosso cotidiano. Lembrando que essas passagens elas são muito ricas, né? Então, de modo algum nós vamos conseguir aqui esgotar o sentido, mas assim como o Emmanuel faz, ele pega um norte ali e traz uma ou algumas pequenas visões daquele conteúdo. Então nós vamos tentar aqui tornar mais fácil a nossa compreensão. E nessa sequência, hoje, o título do capítulo 126 é O Espinho, certo? Então, Emmanuel trabalha muito trechos, né, passagens de Paulo. Né? Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler. Paulo Estevam, um livro maravilhoso que complementa demais os evangelhos, o contexto histórico, né? E ele explica muito do que foi trazido para nós de informações. Então Emmanuel trabalha muito as obras de Paulo. Então essa passagem de hoje ela vai estar na segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Aquela comunidade de Corinto. E o trecho é o seguinte, então eu vou ler para depois a gente fazer um contexto antes de adentrar no texto, tá? E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, certo? Então vamos dar uma parada, contexto dessa passagem. Então essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo está ali trazendo essa passagem, ele está falando de revelações que foram dadas a ele por Jesus, certo? Então ali ele traz diversas informações, diversas orientações àquela comunidade de Corinto, e naquele momento em especial ele estava falando sobre algumas orientações que ele mesmo tinha recebido, revelações da caminhada dele, da jornada dele, da missão dele, por parte de Jesus. Lembrando que Paulo ele não teve um contato direto com Jesus, né? Em algumas ocasiões Paulo ele ouviu Jesus diretamente, ele conversou com Jesus em espírito, mas ele não teve um contato direto com Jesus. Quem foi Paulo antes de até chamar Paulo? Saulo, por quê? O que Jesus falava para ele? Saulo, por quê? Me persegue. Então Paulo, que veio a se tornar Paulo, ele foi um perseguidor de cristãos, né? Paulo ele era um doutor da lei, como Saulo de Tarso. E ele, como um fariseu, ele era bastante rigoroso na lei mosaica, ele queria ali extirpar aquela comunidade crescente, né, de seguidores do Nazareno, né? E eles acreditavam que aquilo ali estava manchando, né, a pureza da sua lei. Então ele convoca, né, aos doutores ali a perseguir cristãos, ele vem até a cometer o assassínio de Estevão, né? Nesse livro Paulo Estevão conta bastante essa história. Então Paulo, grande estudioso da lei, um homem de bastante eloquência, né? Dom de falar, bastante rígido ali nas suas convicções,
ele, iludido pelas coisas que ele tinha aprendido, né, na ignorância daquilo que ele acreditava ser certo, ele segue e traça uma linha de conduta ali. Mas ele vem a se despertar, ele fica cego ali às portas de Damasco, numa cegueira que ele retoma a sua visão gradualmente, a visão da realidade, né? Ele pega tudo aquilo que ele já havia estudado e reestuda agora, colocando o cristianismo, os ensinos de Jesus dentro da lei, e ali ele tem que ressignificar. Então ele fica algum tempo ali trabalhando como tecelão antes de compreender a mensagem que ele precisava levar e divulgar, disseminar a palavra de Jesus, o ensinamento de Jesus. E ele veio a se tornar o grande divulgador do cristianismo para além das terras de Israel, né? Então ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Aqueles que não eram judeus eram conhecidos como gentios. Então Paulo, ele foca esse seu ministério, né, esse seu trabalho em levar essa mensagem para esses povos. Então, dentro desse contexto, a gente precisa entender que Paulo, ele começa, né, a realizar realmente agora como cristão feitos. Por onde ele passava, ele arrastava multidões, ele curava, ele trazia também, né, a mesma possibilidade que os apóstolos ali de Jesus. Então ele estava começando a atrair as pessoas, e em algum momento as pessoas até começavam a idolatrá-lo, a cultuar, e Paulo, ele se resguardava disso, né? Ele tinha que tomar cuidado, porque aquilo não era a obra dele. Ele não devia estar absorvendo toda aqueles elogios, né? E acabando por comprometer a tarefa. Porque se ele achasse que aquilo era a obra dele, quem sabe a sua vaidade sobressaísse e ele começasse, com o seu orgulho elevado, a entrar num caminho de perdição. Então ele tomava bastante cuidado com isso. E existe uma passagem que está contada em Atos dos Apóstolos, justamente acho que era Paulo e Silas, eles estavam chegando numa cidade, e naquela cidade havia uma mulher, que ela estava tomada, né, por um espírito de Pitão, que eles falam. Então ela era uma pitonisa. Para aqueles que não sabem, pitonisa eram aquelas mulheres que faziam adivinhações, né? Então naquela cidade era comum, como se ela fosse uma propriedade de alguns senhores ali, e eles utilizavam-se dela para fazer adivinhações com aqueles que dessem dinheiro e cobravam por isso. Mas Paulo ali, com a sua sensibilidade, ele entendeu que aquela mulher estava tomada por um espírito, né? Ela tinha aquela sensibilidade, só que ela começou a idolatrá-los, né? Olha, aqui quem está chegando são mensageiros do Senhor, são anjos do Altíssimo, né? E Paulo ordena que ela parasse, espírito imundo, né? Você não sabe o que está falando, né? Eu vou até ler um pedacinho que eu anotei, que é bastante importante dentro desse contexto, né? Espírito perverso. Não somos anjos, nós somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas por amor ao Evangelho em nome de Jesus. O que fazemos para receber esses elogios, né? Nós estamos lutando aí dia e noite contra essas imperfeições, contra vamos dizer assim, tudo aquilo que nos assola internamente, né? Então nós estamos aqui vencendo isso, mas, né, seguindo um propósito maior, que é o Evangelho, que é essa difusão, né? Então Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Então Paulo estava ali cumprindo com a caminhada dele, ensinando, mas ao mesmo tempo que ele ensinava, ele vivenciava tudo aquilo e ele estava aprendendo duramente, porque não era fácil a jornada, né, que ele estava seguindo. Ele deixou as regalias de um doutor da lei, ele deixou seus bens, ele deixou tudo aquilo que ele almejava para si pessoalmente, e ali ele partiu em missão. Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo, cada passagem por uma cidade era uma caixinha de surpresa, e sempre ele levando paulada ali na sua missão, né? Então, não ignoras como vive em batalha com um espinho
dos desejos inferiores. Então aqui é importante por causa disso. O sentido que ele está trazendo para nós de como ele entendia espinho. Espinho como sendo espinho dos desejos inferiores. Aqui eu faço um parênteses para nós, né? Lembrando que o capítulo desse texto é espinho. Nós não entramos nada ainda na obra, nessa passagem. Estou querendo trazer para vocês, para a gente entender qual o sentido que vai ser trabalhado espinho, né? Então a gente tem bastante interpretações, especial no meio da espiritualidade. Emmanuel trabalha bastante esse sentido do espinho, né? Nós temos uma rosa, uma flor, né? A parte bela, né? A parte do florescer ali, e o espinho que simboliza ainda algum tipo de impedimento, algum tipo de fraqueza, algum tipo de imperfeição, espinho com aquilo que machuca, aquilo que fere, mas que também tem, né, uma parte boa. Então vai ser trabalhado o espinho no sentido que Paulo traz aqui, né? Esses desejos inferiores, essas lembranças, quem sabe, daquele passado de ignorância, né? De perseguições, de desvios, de vaidade que ele teve, né? E que hoje está florescendo de uma outra forma, mas que ele não pode descuidar, porque ainda ele possui esses espinhos interiores que muitas vezes o machucam, mas também o fazem lembrar de que ele é imperfeito, de que ele está ali vencendo, de que não é só por ele aquilo que está acontecendo, e sim por um intuito e um sentido maior, que é a obra de Jesus. É aquela historinha, né, de nós nos conhecermos a nós mesmos, né? Saber que nós temos o nosso lado não bom e saber que nós temos coisas boas, e qual dessas duas partes nós vamos alimentando no nosso dia a dia. Nós estamos aqui, encarnados no planeta Terra. Sabemos que somos imperfeitos, porque estamos aqui no planeta de provas e expiações. Mas não adianta nós vestirmos, como diz o Marcelo, né? Pôr as nossas asas, ligar a nossa auréola e falar, não, está tudo certo, somos perfeitos. Olha, eu faço palestra lá no Centro Espírita, então eu já estou bem, estou tranquilo. Já li não sei quantas vezes o Evangelho, não preciso mais estudar, não preciso mais tentar colocar isso em prática. E isso é uma leviandade da nossa parte, isso aí é um grande equívoco. Nós estamos aqui realmente para trabalhar esse nosso interior, sabendo que temos as nossas imperfeições e que, né, devemos cuidar delas, para que a outra parte, para que o lado bom comece a sobressair com o nosso empenho, né, na nossa melhoria pessoal. Então, só para fechar esse contexto, né? Então, será justo aceitarmos títulos imerecidos quando Jesus receitou o qualitativo de bom? Lembra quando alguém falou, oh, bom mestre, né? Ele falou, bom não, bom é somente meu Pai. Se Jesus não era bom, né? Ele falou, por que eu vou aceitar um título de anjo do Altíssimo, né? Se aquele espírito viesse de Jesus, falaria outras coisas. Então, falando daquele espírito que estava com aquela mulher, né? Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Então, se fosse um espírito realmente de Deus que estivesse ali para anunciar o apostolado deles, né, aquele espírito não exaltaria a vaidade deles, e sim falaria para eles, olha, sabemos dos seus esforços, né, vocês estão numa missão aí de afinco, de trabalho, né, então continuem, perseverem, mas não ficariam exaltando somente as qualidades. Por que é difícil? Por que é perigoso essa exaltação das nossas qualidades? O que isso estimula em nós? Orgulho. E orgulho é o quê? A grande chaga da humanidade. Junto com o egoísmo, eu duvido vocês falarem qualquer defeito que a gente tenha que não deriva de orgulho e egoísmo. Dá uma pensadinha, cada nós estamos aqui nas 30, 40, 50 pessoas. Eu quero alguém falar qualquer defeito que não sai de orgulho e egoísmo. Falem algum defeito que a gente traz. Vaidade? Nós nos colocamos melhores que o outro, mais bonitos do que o outro, mais sábios do que o outro. Inveja? Nós queremos a ficha do outro. Então eu quero para mim, eu me acho mais merecedor do que o outro. Orgulho e egoísmo. O que mais, Marcelo? Você lindo. Lindura, né? Você está se achando a beleza em pessoa, né? Mas o espelho, quem sabe, não vai falar a mesma coisa. Nós nos colocamos, orgulho, né? Nós nos colocamos numa posição em que nós não merecemos estar.
né? A gente se coloca num ponto, nossa, como eu sou bonito. Mas será que eu sou tão bonito assim? Eu me acho, mas às vezes o outro não acha. Né? Então é isso que a gente precisa parar para analisar, né? Então era isso que ele falava, olha, eu tenho, olha como ele coloca essa frase, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, ele estava ali, né, recebendo, ao indo de Jesus, informações, né, importantíssimas da jornada ali, da caminhada, e às vezes aquilo poderia falar, nossa, eu tô bonito no pedaço, eu sou mais que especial, né? Olha, Jesus está me orientando aqui, né? Ele fala, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então aqui, esse espinho é fonte de muitos estudiosos trazerem, né? Falam alguns que esse espinho é que trazia uma doença física, outros diziam que até ali poderiam ser espíritos obsessores que contrariavam aquela caminhada dele. Mas o sentido que Emmanuel vai trazer realmente é esses desejos inferiores, né? Essas nossas mazelas e imperfeições que nós trazemos, que são espinhos ali a sempre nos alertar que nós precisamos estar esperto com a nossa vaidade, com a exaltação de coisas que ainda não temos por completo, né? Às vezes nós nos achamos num ponto tal que, não, tá tranquilo, né? Eu sou muito bom motorista, né? Então eu posso andar 160 por hora numa estrada chovendo. Aí naquele momento o carro aquaplana e eu entro no canteiro lá e vai saber o que vai acontecer. Mas eu sou muito bom, né? Eu nunca me acidentei, eu ando. Então a gente vai se colocando numa posição em que a gente deveria, se soubesse aquele espinho na carne, tivesse dando uma cutucadinha, a gente falava, opa, tem imperfeição, então eu preciso tomar cuidado porque eu não estou soberano naquilo ainda não. Então, vamos seguir aqui a linha de pensamento do Emmanuel, né? Atitude sumamente perigosa, louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. Então nós todos aqui, né, em caminhada aqui na Terra, cada um estamos vivenciando as nossas árduas tarefas, cada um estamos vivenciando as nossas provas, as nossas expiações, as nossas dificuldades, cada um está inserido no meio propício a desenvolver as nossas virtudes, bem como seremos testados nas nossas deficiências. Porque qual a maneira melhor da gente aprender alguma coisa se não ser cutucado naquele ponto em que ainda nós falhamos, né? Então, diariamente nós vamos estar aí testemunhando, né? Aquele colega de trabalho, aquele irmão difícil em casa, aquela doença, aquela limitação física, aquele desânimo e tantas outras dificuldades, aqueles reveses que a vida vão apresentando e que nós precisamos aprender a lidar com eles. Então, a vida vai dando os estímulos necessários, né? Então, é muito perigoso nós louvarmos a nós mesmos, porque nós estamos sujeitos ainda a falir, né? É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. Então, às vezes, né, dentro da nossa segurança, vem alguma coisa que fala, você não está tão bem assim, não está tão consolidado assim, você não está tão seguro assim. Olha a vida da gente. Estou estabilizado hoje financeiramente. Aí vem uma doença física que fala, tá vendo? Não é só isso. Tá tudo certo no serviço. Tem uma mudança lá e você já sai da sua zona de conforto. Todos os quesitos da nossa vida, quando a gente acha que está tudo certo, o próprio Evangelho fala. A hora que a calmaria está presente na vida da gente, pega, abastece as energias, né? Reforça o espírito, porque vai vir dificuldade. Nós não estamos aqui para passear. Nós não estamos aqui num paraíso de delícia, onde nós vamos aqui desfrutar. Nossa, eu vim aqui para ser feliz. Veio, mas relativamente, porque a felicidade plena aqui na Terra não dá para ser. Não é para isso que a gente está aqui. Não é o contexto em que nós estamos inseridos. Vai ter dificuldade. Então é isso que ele está falando. Olha o espinho, né? Aí falou, mas é o Satanás, né? Porque falou ali em cima que tem
o Satanás. O Satanás aqui para eles, no sentido grego ali da tradução da palavra, é o adversário. E o adversário não necessariamente é uma pessoa personificada, porque para nós espíritas não existe o Satanás. O diabo em si, aquela personificação do mal, opositor do bem. Ele é sim o adversário, mas o adversário não necessariamente é um indivíduo. O adversário são as nossas fraquezas, o adversário é uma pedra de tropeço, o adversário é alguma adversidade que surge no nosso caminho. Então ele coloca aqui o espinho, né? Um espinho na carne mensageiro do Satanás. É o opositor ali, o adversário, mostrando, ó, não está tudo bem não. Você tem ainda coisas a acertar, melhorar, né? O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia. Alguém sabe o que é basófia? A confiança sem vaidade exacerbada. Então, um discípulo prudente. Quem são os discípulos? Ah, Pedro, Paulo, Mateus. Não, nós estamos aqui ouvindo o quê? O Evangelho. Quem são os discípulos? Nós estamos buscando o Evangelho, buscando seguir um novo caminho, buscando Jesus, né? Então, aquele que é um discípulo prudente é quem alimenta uma confiança sem exacerbação, né, dessa nossa vaidade. Ah, eu estou bem, né? Estou bem no caminho, estou firme no caminho, mas eu não estou inapto a cair, eu ainda tenho chance de falir, eu tenho que estar sempre tomando cuidado, eu tenho que estar firme na prece, eu tenho que estar firme no compromisso assumido, eu tenho que estar vigilante, né, nos momentos da dificuldade, revelando-se corajoso sem ser medediço, sem ser intrometido. Ele está falando assim, ó, é corajoso, né, de ir lá enfrentar a dificuldade, mas sem se meter onde não deve, sem ser descuidado, né? Reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo por verificar que toda a glória pertence a ele mesmo, o Senhor. Então, lembrando ali de Paulo, né? Ele falava, não sou eu aqui que estou cheio do poder, né, para poder estar realizando tudo isso. Eu sou imperfeito, eu tenho um espinho na carne. Eu estou aqui cumprindo com a minha jornada e o responsável é Ele, é Deus, é Jesus, né? Porque ele complementa ali. Porque quando me sinto fraco é que sou forte. Olha que bonito isso, né? Não está aqui no texto, mas está no Evangelho, ali em Atos dos Apóstolos. Quando eu me sinto fraco é que sou forte. Porque quando eu me sinto fraco, o que eu tenho que fazer? Quando a gente está fraco, o que a gente tem que fazer? Ah, eu estou fraco, vou deitar, dormir e deixar a coisa passar? Não, estou fraco. Está acontecendo alguma coisa, vamos atrás, vamos se levantar, vamos pegar energia, vamos se fortalecer, vamos tomar vitamina. Ah, estou fraco do músculo, vamos para academia, toma remédio, suplemento, não sei. A hora que a gente está fraco, a gente se cuida, não se cuida? Mas é hora que não, estou forte, vou sair no vento. Acabei de tomar banho quente, vou sair no vento porque eu sou forte. Pneumonia. Nossa, eu sou forte, vou bater de frente com um carro. Pá, atropelado para o hospital. É a hora que a gente está com a confiança lá em cima e descuidado, o que acontece? Vem o tombo. Se a gente está vigilante, opa, não é medroso, mas é cauteloso. É sabendo da imperfeição. Opa, eu estou firme, estou forte, estou bem de saúde, mas por que eu vou lá enfrentar um frio de menos 5 graus com o corpo quente? Pô, agasalho. Por que eu vou lá me colocar numa posição em que eu posso correr perigo sem estar fortalecido? É igual a espiritualidade fala, nossa, vocês são trabalhadores, né? Ah, mas vai dar um passo, uma pessoa não vai sozinha, porque você sabe o que você vai encontrar? Pega lá, se fortalece com a sua equipe. Não, mas eu sou médium forte, trabalho no irmão Anastácio, eu faço tudo sozinho. Mas você vai lá e vira joguete no irmão que você não está pronto para lidar sozinho. Então são coisas que a gente pode, mas não deve. Tem condições, mas não é necessário que assim seja sozinho. Tenho condições de realizar determinada coisa? Sim, mas eu não sou o suprassumo. Os próprios discípulos estavam lá e em alguns momentos Jesus chegava para eles e falava, olha, se a fé de vocês fosse maior do que um grãozinho de mostarda, vocês moveriam montanhas. O que isso quer dizer? Olha, vocês estão aqui ao meu lado realizando coisas grandes, mas vocês ainda têm fraqueza, vocês ainda vacilam. E é isso que ele está colocando para nós, né? Paulo curando os indivíduos, trazendo multidões, apanhando e saindo ali. Mas eu ainda tenho espinho na carne, eu ainda tenho fraqueza, eu ainda tenho pontos a acertar. E toda vez que aquele espinho cutuca a carne dele, o que ele fala? Opa, eu tenho fraqueza. Tudo isso que está acontecendo não é só meu.
é de Jesus. A hora que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Eu me sinto fraco, é que realmente ele se fortalecia e ali ele ficava forte. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, né? O furor ali da multidão, dizendo, nossa, ele é o cara, né? Paulo é o anjo do Altíssimo, né? Passam a curtir as amarguras da soledade, da solidão, né? O orgulho os coloca numa posição em que eles já não se encontram mais na posição que deveriam estar, né? Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, né? Na ostentação da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos para chorarem mais tarde a sós com o seu espinho ignorado no recessor do seu ser. O que ele está falando ali? Quantos irmãos a gente vê que estava bonito, numa caminhada legal, realizando um trabalho firme, e de repente deixa a vaidade, o poder, o dinheiro falar mais alto, né? E aquilo começa a se tornar um motivo de queda e não de subida, né? Aquele irmão que estava numa jornada bonita, mas ele, não, sou eu que curo, vem aqui, meu irmão, vou te curar, rela na minha camisa que você vai sair daqui melhor. Será que é a gente, né? Ou é a tarefa, ou é o trabalho, ou é o contexto, né? A gente começa a se colocar como sendo o artista da coisa, e o artista não somos nós, né? Nós somos aqui mensageiros, nós somos colaboradores, nós somos os discípulos. Eu sou o apóstolo do Cristo. Posso até ser, se eu conseguir exercer a função como o apóstolo quer, que é levantar caídos, deixar de si mesmo pelo próximo, amar, né? Esse título pouco vai importar. O que vai importar realmente é o conteúdo, é aquilo que nós estivermos realizando, né? Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Então, eu estou falando, nós podemos servir em qualquer ponto, mas colocando-nos na posição que nos é dada, e cara, né, que é a posição que nós nos encontramos, de discípulos, de aprendizes, né? E um discípulo ele não é um mestre, um discípulo ele não é um aprendiz, por mais que ele seja um discípulo avançado, ele ainda não é um mestre. Nós temos o nosso mestre, né? Quem é o guia e modelo da humanidade? Mestre Jesus, nosso mestre é Jesus, né? Então nós somos aqui sempre aprendizes e discípulos de Jesus, né? Lembremos do que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes dos céus. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se feriu ao espinho que lhe foi dado, para que se não se exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então ele coloca, né? Olha a missão de Paulo, né? O grande divulgador do Evangelho, discípulo de Jesus, trabalhador, né? Que desempenhou um papel sublime. Mas, se a gente pegar a trajetória de Paulo, né? Ele veio imperfeito, ele foi se despertando, trazia as suas imperfeições, que ele estava ciente dessas imperfeições, e mesmo com essas imperfeições, ele conseguiu realizar esse trabalho maravilhoso, mas não se esquecendo delas, né? Então ele coloca aqui, olha Paulo, né? Onde ele chegou, o que ele atingiu, e ele ainda estava esperto com os espinhos que feriam a carne dele, né? Tomemos nós cuidados com os nossos, né? Não nos coloquemos nessas posições que muitas vezes nós não merecemos, né? Esse orgulho que nos dá a falsa imagem, né, de nós mesmos, né? Nos coloca em posições em que nós não merecemos estar. Alguém gostaria de colocar um ponto, trazer alguma questão aqui que seja relevante, né? É um capítulo que daria para a gente falar muito a respeito desses espinhos, né? Adentrar mais nessa questão, mas o tempo não nos permite. Tudo certo? Então, uma ótima continuidade de trabalho a todos nós. Obrigado. Para o Evangelho.